Olá, doutores! O nosso vídeo de hoje é sobre mecânica básica, certo? E nós vamos falar sobre momento de uma força. Essa é uma das disciplinas mais puxadas, mais complexas que eu já estou vendo. E esse é o primeiro assunto da AV3, né? Nós tivemos esse assunto na multidisciplinar e ele vai cair também na AV3, porque complementa os outros assuntos. Então vamos lá. O que é momento de uma força? Momento é uma, vamos dizer assim, é uma intensidade aplicada em um certo ponto que faz esse ponto girar. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui um ponto que é a moeda e é o ponto A. Se nós aplicarmos uma força no sentido vertical, nós vamos fazer essa moeda girar ou esse ponto girar, certo? Então, nós temos o ponto, nós temos o corpo, nós temos uma força no sentido horizontal, pode ser para baixo ou poderia ser para cima também. Dessa forma nós fazemos ela girar. Então essa intensidade que faz um corpo girar é o momento, ok? Lembrando que para isso precisa ter uma certa distância. Então quanto maior for a distância, maior vai ser a intensidade de giro, certo? Se eu colocar essa força aqui, ela vai girar menos, mas com mais dificuldade. Se eu colocar essa força aqui, mais longe do ponto, ela vai girar mais facilmente, ok? E essa intensidade é medida da seguinte forma: momento é igual a força vezes distância, certo? A força aplicada vezes a distância da força ao ponto, ok? Lembrando que essa distância tem que ser sempre a perpendicular, ok? Se eu tenho uma força nesse sentido, eu preciso ter a distância nesse sentido da força ao ponto, ok? Isso nos confunde muito, porque na hora que a questão nos dá uma estrutura, né, qualquer, às vezes tem uma força aplicada aqui, tem a distância daqui para cá, mais daqui para aqui, e tem outra distância daqui para cá. Aí muitas vezes a gente confunde qual distância usar. Vou usar essa? Vou usar essa. Então, nunca a distância tem que ser paralela, ó, está paralela. Nós vamos usar a distância perpendicular à força. Isso é uma boa dica que muitas vezes a gente se confunde, mas assim você não erra. Olhe sempre na perpendicular, ok? Outro fato a se analisar: o sentido do giro. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes na engenharia ou nas matérias de cálculo as coisas não são lógicas assim, as coisas são o oposto. Então, esse é mais um caso. O sentido do giro, certo? Se eu tenho uma força girando no sentido horário, que é o sentido do relógio, né? 12 horas, vem 1, 2, 3, 4, esse é o sentido horário. Se eu tenho uma força no sentido horário, eu tenho um momento no sentido negativo. Se eu tenho uma força girando no sentido anti-horário, ó, anti-horário positivo, horário que deveria ser positivo, mas é negativo, certo? Que isso foi uma convenção que fizeram. Então, vamos ver o caso dessa força. Essa força está no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário, ó, anti-horário diminuindo. Então, se a força está no sentido anti-horário, então o momento vai ser positivo, certo? E a convenção também convencionou que a resposta vai ser dada com uma setinha indicando o sentido. Não vai ser momento é igual a menos 50.
menos 50. Não, vai ser momento é igual a 50 e a setinha indicando se é negativo ou positivo. Nesse caso, negativo, então. Ok, gente? Então, outra coisa importante. Qual a unidade de medida para momento? Newton-metro. Outro exemplo, no mesmo exemplo de 50, então, momento é igual a 50 newton vezes metro.